Você já ouviu falar de uma árvore que vale mais do que ouro? Pois é, existe uma planta tão valiosa que deu origem a um império milionário e se tornou alvo de contrabando, disputas e até mistérios ancestrais. O sândalo, além de raro, é altamente lucrativo, e seu mercado movimenta bilhões de dólares. Mas por que essa árvore é tão especial? Quem domina esse comércio secreto? E o que torna o sândalo um dos bens naturais mais cobiçados do mundo? Fique comigo até o final para descobrir todos os segredos dessa árvore milionária. E antes de mergulharmos nesse mistério, já deixa o like e se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos como este. No coração das florestas mais remotas do mundo, existe uma árvore envolta em segredos e fortuna. O sândalo, discreto à primeira vista, carrega um valor inestimável e alimenta um mercado tão lucrativo quanto perigoso. Seu perfume exótico e suas propriedades místicas fizeram dessa madeira um dos bens naturais mais cobiçados da história. Mas nem tudo é luxo e sofisticação quando falamos desse império. Por trás de seu aroma hipnotizante, esconde-se um jogo de poder, contrabando e mistério que poucos conhecem. Desde os tempos antigos, reis e imperadores ganharam o sândalo como símbolo de riqueza e espiritualidade. Seu óleo, extraído com paciência e precisão, era utilizado em rituais sagrados, incensos valiosos e fragrâncias secretas. Nos templos orientais, sua fumaça preenchia o ar com uma essência que, dizem, conectava os vivos ao divino. Mas o que começou como um tesouro sagrado logo se tornou alvo da cobiça humana, e o sândalo passou a ser explorado sem piedade, gerando fortunas e destruição ao mesmo tempo. Pouco se sabe, mas o verdadeiro sândalo é uma raridade que leva décadas para atingir seu ápice. Suas raízes escondem o segredo de sua essência, um óleo dourado que vale milhares de dólares por litro. Essa riqueza natural despertou o interesse de grandes corporações, que disputavam seu controle como se fosse um mineral precioso. Hoje, o sândalo não é apenas uma árvore, é um império secreto comandado por empresários, traficantes e governos, cada um buscando sua fatia dessa fortuna oculta. A história do sândalo é repleta de mistérios e reviravoltas. Em alguns países, seu corte é ilegal, mas o comércio clandestino nunca parou. De fazendas secretas a operações ilegais nas sombras, toneladas dessa madeira preciosa atravessam fronteiras sem serem notadas. O perfume do sândalo pode ser encontrado em frascos de perfume luxuosos, templos budistas e até em poções medicinais, mas sua origem muitas vezes está envolta em sangue e corrupção. Nas selvas da Índia, Indonésia e Austrália, as árvores de sândalo são vigiadas como verdadeiros cofres naturais. Guardas armados protegem plantações enquanto caçadores furtivos arriscam suas vidas para conseguir apenas um pedaço dessa madeira milionária. A tensão entre proteção e exploração criou um mercado paralelo, onde o sândalo vale mais do que se imagina. Muitos que ousaram desafiá-lo desapareceram sem deixar vestígios, suas histórias enterradas junto às raízes da própria árvore. A fortuna gerada pelo sândalo é tão poderosa que seu preço no mercado negro rivaliza com o de pedras preciosas. Perfumes raríssimos e óleos essenciais puros podem custar pequenas fortunas, reservados apenas para aqueles que desejam pagar pelo luxo do invisível. Não se trata apenas de uma árvore, mas de um legado ancestral que continua a movimentar bilhões, sustentando um império que poucos compreendem e menos ainda fornecem acesso. O cultivo do sândalo tornou-se um segredo guardado a 7 chaves. Poucas empresas têm permissão para plantar e comercializar essa árvore, enquanto cientistas buscam formas de acelerar seu crescimento, uma missão quase impossível. Seu ciclo de vida longo é um dos fatores que elevam seu valor, pois quanto mais antigo a árvore, mais rico é seu óleo. Mas será que algum dia conseguiremos domesticar essa preciosidade da natureza? Ou o sândalo sempre será um mistério que foge ao nosso controle? No meio dessa batalha entre tradição e mercado, o sândalo se tornou um símbolo de resistência e exclusividade. Em alguns lugares, sua exploração ilegal devastou florestas inteiras, levando países a criar leis rigorosas para proteger o que restou. Mas a demanda por sua essência continua crescendo, impulsionada por um público que muitas vezes nem imagina o que há por trás daquele frasco de perfume ou incenso exótico. As civilizações antigas já conheciam o valor do sândalo, mas nunca poderiam prever até onde sua importância chegaria. Hoje, multinacionais, contrabandistas e empresários disputam cada pedaço dessa árvore emprestada, mantendo vivo um mercado sombrio e fascinante. O império do sândalo cresce silenciosamente, enriquecendo poucos e sacrificando muitos, enquanto sua essência continua a perfumar o mundo com o aroma da fortuna e do mistério. Por trás do aroma sedutor do sândalo, esconde-se uma verdade inquietante. Sua raridade o transformou em alvos de criminosos e organizações clandestinas. Em diversas partes do mundo,
árvores de sândalo são arrancadas do solo e transportadas secretamente para mercados onde seu valor pode atingir preços exorbitantes. O comércio ilegal cresce à sombra das regulamentações frágeis, e muitas florestas vêm sendo devastadas para atender a demanda de um mercado insaciável. Na Índia, berço do sândalo mais valioso do mundo, o governo impôs restrições severas ao seu conforto. Mas isso não impediu o surgimento de verdadeiras máfias do sândalo, que operam como redes de tráfico de drogas. O cheiro amadeirado dessa árvore exala uma riqueza tão intensa que grupos criminosos se especializaram em roubá-la, refinaram-la e exportá-la para colecionadores e perfumistas que pagaram fortunas por um frasco de sua essência pura. A lenda do sândalo atravessa séculos, misturando-se a histórias de templos sagrados, alquimistas e mistérios ocultos. Dizem que certas variedades dessa árvore carregam propriedades espirituais e curativas, capazes de equilibrar a mente e o corpo. Antigos manuscritos descrevem o sândalo como um presente dos deuses, um elo entre o material e o divino. Mas, em um mundo onde a ganância dita as regras, essa conexão sagrada foi mantida pelo desejo insaciável de lucro. O sândalo de Mysore, uma das espécies mais raras e valiosas, tornou-se quase extinto devido à exploração excessiva. Hoje, a sua posse é restrita, e até as mesmas peças dessa madeira são altamente vigiadas. Em mercados clandestinos, pequenos fragmentos dessa árvore são vendidos como relíquias proibidas, e aqueles que ousam contrabandeá-los são arriscados a pagar um preço alto, seja pela lei ou pelas mãos de grupos rivais que dominam esse comércio sombrio. Nas terras australianas, o sândalo encontrou um novo refúgio, onde fazendas especializadas experimentam cultivar a árvore para suprir a demanda mundial. Mas mesmo esse processo exige paciência, pois são necessários pelo menos 30 anos para que o sândalo atinja maturidade e produza seu óleo valioso. O tempo é um fator crucial nesse império, tornando cada gota de seu extrato ainda mais rara e desejada. Quem controla essa produção, controla um mercado milionário. O mistério do sândalo não está apenas em sua raridade, mas em sua transformação. O óleo essencial dessa árvore não pode ser extraído de qualquer maneira. É preciso um processo delicado e demorado para destilar sua essência pura. Perfumistas renomados e fabricantes de incenso mantêm fórmulas secretas para potencializar seu aroma, e muitas dessas receitas vêm sendo passadas de geração em geração, como um conhecimento quase proibido. Ao longo dos séculos, muitos procuraram desvendar o segredo por trás do sândalo. Cientistas estudaram composição de sua química, espiritualistas exploraram sua energia mística, e comerciantes ergueram impérios financeiros sobre suas raízes. No entanto, a verdadeira essência dessa árvore continua envolta em enigmas. Seu perfume é mais do que um aroma simples, é uma assinatura invisível de um mundo oculto, onde o luxo e o perigo andam lado a lado. Embora o sândalo seja cultivado em algumas partes do mundo, os especialistas garantem, uma essência original, selvagem e pura, jamais poderá ser replicada. O toque do tempo, a interação com o solo e as condições climáticas únicas fazem de cada árvore um organismo insubstituível. Essa exclusividade fortalece ainda mais o mercado negro, onde compradores misteriosos disputam a posse de verdadeiras relíquias vivas. Histórias sobre sândalo roubado e desaparecido são comuns entre aqueles que lidam com essa madeira preciosa. Algumas plantações são saqueadas à noite, seus troncos retirados silenciosamente e transportados para destinos desconhecidos. Em algumas regiões, árvores de sândalo são marcadas por caçadores furtivos, que retornam anos depois para colher sua fortuna. O tempo de espera não importa quando a recompensa vale milhões. Enquanto os governos tentam controlar a devastação do sândalo, o interesse por sua essência só aumenta. Grandes marcas de perfumes, laboratórios farmacêuticos e empresas de cosméticos investem fortunas para garantir o acesso a esse ouro vegetal. Seu valor transcende o material, tornando-se um símbolo de sofisticação, poder e mistério. O aroma do sândalo é por toda parte, mas poucos conhecem a jornada sombria que ele percorreu até chegar ali. Os templos hindus e budistas ainda preservam o uso tradicional do sândalo em cerimônias e oferendas. Para eles, essa madeira não é apenas um recurso natural, mas um elo com o divino. Em algumas culturas, acredita-se que o sândalo tem o poder de afastar espíritos negativos e elevar a alma aos planos superiores. No entanto, o mesmo sândalo que é utilizado para rituais sagrados também é traficado no submundo do comércio ilegal. O mundo do sândalo é repleto de contrastes. De um lado, a tradição milenária e o respeito à sua essência espiritual. Do outro, uma exploração desenvolvida e a busca por lucros exorbitantes. Entre esses extremos, um império se estende, alimentado pelo desejo humano de possuir aquilo que é raro e inalcançável. O sândalo, uma simples árvore para alguns, tornou-se um símbolo de poder, riqueza e mistério.
Ao olhar para um frasco de perfume ou um incenso queimando silenciosamente, deixando imaginar as histórias ocultas que se escondem por trás de sua origem. O sândalo carrega séculos de segredos, conspirações e disputas silenciosas. Seu império não está apenas nas florestas onde cresce, mas nos mercados onde sua essência vale mais do que ouro. Quem controla o sândalo, controla um dos segredos mais valiosos da natureza. A cada dia, novas estratégias surgem para tentar proteger o sândalo da extinção. Algumas nações passaram a criar bancos genéticos e projetos de reflorestamento controlado, tentando recriar artificialmente as condições perfeitas para seu crescimento. Mas o tempo é um inimigo cruel. Nenhuma dessas árvores pode ser apressada. Enquanto a ciência busca soluções, o mercado clandestino continua operando, explorando as últimas reservas naturais. Em algumas regiões da Ásia, tribos inteiras dependem da remoção do sândalo para sobreviver. Para esses povos, essa árvore não é apenas um recurso econômico, mas um legado cultural. Durante as gerações, aprendemos a identificar, cuidar e colher a madeira de forma sustentável. No entanto, com a chegada de grandes corporações e caçadores furtivos, essa harmonia foi quebrada. O sândalo, que antes era um presente da floresta, se tornou uma mercadoria disputada em um jogo impiedoso. Existem histórias de antigos mercadores que viajaram por desertos e mares distantes apenas para obter um achado da preciosa madeira perfumada. No passado, o sândalo já foi moeda de troca entre impérios e peça-chave em negociações secretas. A elite aristocrática da China, do Egito e da Pérsia pagava quantias exorbitantes por esculturas esculpidas em sua madeira. Hoje, essa tradição continua, mas de maneira ainda mais intensa e perigosa. Enquanto a tecnologia avança e novas fragrâncias sintéticas surgem, o verdadeiro sândalo continua incomparável. Nenhum laboratório conseguiu recriar sua complexidade exata, e isso apenas fortalece seu valor. A busca por sua essência original se tornou um luxo para poucos, reservada para aqueles que desejam pagar pequenas fortunas por uma única gota. Quanto mais difícil de obter, mais desejado ele se tornará. O mercado negro do sândalo é uma teia intrincada de corrupção e sigilo. Em alguns portos da Ásia, embarcações clandestinas transportam cargas misteriosas, destinadas a compradores que não façam perguntas. As madeiras de sândalo mais raras nunca chegam às prateleiras de lojas comuns. São negociadas em encontros privados, leilões secretos e contratos firmados por pessoas que entendem o verdadeiro valor do invisível. Há registros de templos budistas construídos adequadamente com madeira de sândalo, suas paredes exalando um aroma que jamais desaparece. Em alguns rituais funerários da Índia e do Tibete, corpos são cremados sobre fogueiras de sândalo, em uma prática que remonta a milênios. Dizem que a fumaça perfumada ajuda a alma a encontrar seu caminho para o além, tornando essa madeira um portal entre mundos. As reservas naturais de sândalo continuam a diminuir, e os especialistas alertam que, se nada for feito, algumas variedades podem desaparecer completamente. O problema é que a alta demanda nunca enfraquece. Pelo contrário, a raridade da árvore só se torna mais valiosa, criando um paradoxo onde sua própria sobrevivência depende de sua escassez. O sândalo se tornou um tesouro proibido, e quanto mais difícil de encontrar, mais altos são os preços em sua busca. O silêncio das florestas onde o sândalo cresce é interrompido apenas por aqueles que sabem onde procurar. Em algumas noites, cortadores ilegais se arriscavam em expedições perigosas, levando consigo facões, lanternas e a promessa de uma fortuna. Mas nem todos voltam. As selvas são traiçoeiras, e as patrulhas que protegem as árvores não hesitam em defender aquilo que muitos consideram um patrimônio sagrado. Enquanto alguns veem o sândalo apenas como uma mercadoria, outros enxergam como um elo entre a terra e o sagrado. A disputa entre esses dois mundos nunca foi tão intensa. O império do sândalo não se baseia apenas em dinheiro, mas em segredos, mitos e enterradas sob suas raízes. Seu perfume inebriante é um chamado para quem busca poder, mas também um aviso silencioso de que certas riquezas não podem ser possuídas sem consequências. E assim, o império do sândalo continua a prosperar, silencioso e invisível para aqueles que não sabem onde olhar. Seu perfume exala mistério, sua madeira esconde fortunas, e sua história permanece envolta em segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. Mas uma coisa é certa: enquanto houver desejo pelo que é raro, o sândalo continuará sendo uma das maiores riquezas da Terra, e um dos mistérios mais fascinantes da humanidade.